Enquanto o Brasil já entra no clima de festa e milhões de brasileiros só pensam no carnaval, a nossa economia segue um caminho que preocupa muitos especialistas e assusta quem entende de contas públicas. Desde 2023, o governo tem aumentado seus gastos num ritmo muito mais rápido do que a arrecadação. E aqui vai um dado que vai te chocar logo de cara. Hoje, cerca de 94 milhões de brasileiros recebem algum tipo de assistência do governo, seja direta ou indireta. Isso é quase 45% da população total do país. Quase metade dos brasileiros depende do governo de alguma forma. O carro-chefe desses gastos é o Bolsa Família, que atende mais de 21 milhões de famílias e movimenta sozinho cerca de 14 bilhões de reais por mês. É muito dinheiro, e enquanto isso acontece, a nossa dívida pública explode e já ultrapassa a marca de 8 trilhões de reais. A taxa de juros, a Selic, continua nas alturas, sufocando qualquer chance de crescimento real da economia, dificultando o crédito e os investimentos. A inflação, teimosa, se recusa a ceder e continua corroendo o seu poder de compra no supermercado, no posto de gasolina, em todo lugar. E talvez o pior de tudo, esse modelo está criando uma geração inteira que, em muitos casos, acaba preferindo viver de um benefício social do que trabalhar de carteira assinada. A pergunta que fica é: até quando esse modelo é sustentável? Vamos mergulhar nos números reais para entender o estrago que isso pode estar fazendo no seu bolso e no futuro do nosso país. Mas antes de a gente continuar, se você quer ficar por dentro de informações importantes como essa, que afetam diretamente a sua vida e o futuro do Brasil, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Mas o problema vai muito além do valor gasto. O que está acontecendo é a criação de uma cultura de dependência perigosa. Empregadores de todo o Brasil relatam a mesma história. Oferecem vagas com carteira assinada, salário digno, e as pessoas recusam porque vão perder o Bolsa Família. A lógica é perversa. Receber 600, 700 reais sem fazer nada versus aceitar um emprego de R$ 1.412, perder o benefício, gastar com transporte, acordar cedo, ter responsabilidades. Muitos concluem que não compensa. Pior ainda, muitos trabalham na informalidade para manter o benefício, uma fraude institucionalizada pelo próprio sistema. Uma geração inteira está crescendo vendo os pais viverem de benefício governamental, sem nunca ter trabalhado formalmente. Que valores estamos construindo? Que futuro estamos preparando para essas crianças? Mas o Bolsa Família é apenas uma parte do problema. Enquanto as pessoas só pensavam no carnaval, a máquina pública continuou funcionando com seus custos estratosféricos. E quem paga essa conta? O trabalhador do setor privado através dos impostos. E como o governo financia tudo isso? Simples, se endividando. A dívida pública brasileira ultrapassou os 8 trilhões de reais e continua crescendo exponencialmente. Para você ter noção, se dividirmos essa dívida entre todos os brasileiros, cada pessoa deve mais de 35 mil reais. Bebês que nasceram ontem já nascem devendo. E o pior, essa dívida só cresce. Por quê? A diferença é coberta com mais dívida. E sobre essa dívida pagam-se juros altíssimos, que somam centenas de bilhões por ano. Dinheiro que poderia ir para hospitais, escolas, estradas, segurança pública, vai direto para pagar juros de bancos e investidores. É dinheiro jogado fora, improdutivo, mas inevitável quando você gasta mais do que tem. E a tendência só piora. As projeções mostram a dívida chegando a 10 trilhões nos próximos anos, se nada mudar. Um rombo sem fundo que alguém terá que pagar. Você, seus filhos, seus netos. E quando a conta não fecha, o que o governo faz? Aumenta impostos ou cria novos. E é exatamente isso que está acontecendo. A reforma tributária que está sendo implementada promete simplificação, mas na prática, muitos especialistas
alertam que vai resultar em aumento da carga tributária total. Novos tributos sendo criados, alíquotas sendo ajustadas para cima, menos deduções permitidas. E quem vai pagar a conta? A classe média, como sempre, o trabalhador assalariado que não consegue fugir dos impostos, o pequeno empresário que está na formalidade. Enquanto isso, os grandes sonegadores continuam encontrando brechas e quem vive de benefício não contribui nada. O Brasil já tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Você trabalha praticamente metade do ano apenas para pagar impostos. E mesmo assim os serviços públicos são péssimos. Saúde precária, educação de baixa qualidade, segurança inexistente. Para onde vai tanto imposto? Para sustentar a máquina pública inchada, os programas assistencialistas, os juros da dívida. Vamos falar da inflação que está corroendo seu poder de compra mês após mês. O supermercado está cada vez mais caro, a conta de luz batendo recordes, o gás de cozinha custando uma fortuna, a gasolina em patamares absurdos, o aluguel subindo sem parar, tudo ficando mais caro e o salário continua o mesmo, ou quando aumenta, não acompanha a inflação. Quando o governo injeta bilhões na economia todo mês sem que haja aumento correspondente na produção, os preços inevitavelmente sobem. E aqui está a crueldade. Quem mais sofre é justamente quem o governo diz querer ajudar. O pobre gasta quase toda a sua renda com alimentação, transporte, energia, justamente os itens que mais encarecem. A verdade crua que poucos têm coragem de encarar é essa. O Brasil está sendo partido ao meio. De um lado, temos pessoas dependentes de alguma forma de assistência governamental. Do outro lado, temos os trabalhadores formais, os empresários, a classe média, que estão sendo esmagados por impostos para sustentar todo esse sistema. Metade do país não pode carregar a outra metade nas costas indefinidamente. A matemática simplesmente não fecha. Você não pode ter uma situação onde quase metade da população recebe e a outra metade paga, porque quem paga está sendo massacrado de tal forma que muitos estão desistindo, indo para a informalidade ou até deixando o país. E tem um detalhe importante. Dos 94 milhões de beneficiários, quantos realmente precisam? Quantos são idosos e pessoas com deficiência que genuinamente não têm condições de trabalhar? E quantos são pessoas aptas ao trabalho que simplesmente escolheram a dependência porque o sistema permite e até incentiva isso? Ninguém tem coragem de fazer essa pergunta, mas ela precisa ser feita. Porque o sistema atual está incentivando milhões de brasileiros a não trabalharem. Está criando uma cultura onde depender do governo é mais vantajoso do que trabalhar, produzir, contribuir. E enquanto isso acontece, quem trabalha está exausto. A classe média brasileira está sendo esmagada entre impostos altíssimos de um lado e inflação corroendo o poder de compra do outro. Muitos profissionais qualificados estão indo embora do Brasil, buscando países onde o trabalho é valorizado e recompensado, não punido com impostos escorchantes. E se você acha que estou exagerando, vamos olhar para outros países. A Argentina, nosso vizinho, viveu exatamente isso. Gastos públicos descontrolados, programas assistencialistas generosos demais, dívida explodindo, inflação galopante. E o resultado? Uma das piores crises econômicas da história recente, com inflação de 3 dígitos, pessoas perdendo todas as suas economias, pobreza generalizada. A Venezuela, outro exemplo trágico. Um país riquíssimo em recursos naturais, que entrou numa espiral de gastos públicos insustentáveis, controle de preços, distribuição de benefícios sem critério. Hoje é um dos países mais miseráveis do mundo, com milhões de venezuelanos fugindo para tentar sobreviver em outros lugares. E o Brasil está seguindo exatamente o mesmo caminho. Os sinais estão todos lá. Dívida crescendo sem controle, gastos maiores que arrecadação, inflação persistente, juros altos, dependência governamental em massa. Estamos repetindo os mesmos erros que levaram outros países ao colapso.
A diferença é que achamos que com a gente vai ser diferente. Achamos que podemos desafiar a matemática, que podemos gastar mais do que temos indefinidamente sem consequências. Mas a realidade não se importa com nossas ilusões. Em algum momento, e esse momento está se aproximando rapidamente, a conta vai chegar. Enquanto o Brasil curte o carnaval, os gastos disparam, a dívida explode, a dependência aumenta a cada mês. E quem trabalha honestamente acorda cedo todos os dias, paga seus impostos religiosamente, continua sendo esmagado para pagar a conta de tudo isso. Precisamos acordar como nação. Precisamos ter essa conversa difícil sobre sustentabilidade fiscal, sobre responsabilidade, sobre incentivos corretos. Precisamos cobrar mudanças urgentes dos nossos governantes antes que seja tarde demais, porque o relógio está correndo, e quando o tempo acabar, não vai ter mais carnaval para ninguém. E você concorda com essa análise? Discorda de algum ponto? Acha que estou exagerando ou que a situação é ainda pior?